Liturgia do dia 12 de abril de 2023, quarta-feira na oitava da Páscoa. Primeira leitura. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, Pedro e João subiram ao templo para a oração das 3 horas da tarde. Então trouxeram um homem coxo de nascença, que costumavam colocar todos os dias na porta do templo, chamada Formosa, a fim de que pedisse esmolas aos que entravam. Quando viu Pedro e João entrando no templo, o homem pediu uma esmola. Os dois olharam bem para ele, e Pedro disse: "Olha para nós." O homem fitou neles o olhar, esperando receber alguma coisa. Pedro então lhe disse: "Não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda." E pegando-lhe a mão direita, Pedro o levantou. Na mesma hora, os pés e os tornozelos do homem ficaram firmes. Então ele deu um pulo, ficou de pé e começou a andar. E entrou no templo junto com Pedro e João, andando, pulando e louvando a Deus. O povo todo viu o homem andando e louvando a Deus, e reconheceram que era ele o mesmo que pedia esmolas, sentado na porta formosa do templo, e ficaram admirados e espantados com o que havia acontecido com ele. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsorial é o de número 104. Exulte o coração dos que buscam o Senhor, dos que buscam o Senhor, dos que buscam o Senhor. Dai graças ao Senhor, gritai seu nome, anunciai entre as nações seus grandes feitos, cantai e entoai salmos para ele, publicai todas as suas maravilhas. Exulte o coração dos que buscam o Senhor, dos que buscam o Senhor, dos que buscam o Senhor. Gloriai-vos em seu nome, que é santo. Exulte o coração que busca Deus, procurai o Senhor Deus e seu poder. Buscai constantemente a sua face. Exulte o coração dos que buscam o Senhor, dos que buscam o Senhor, dos que buscam o Senhor. Descendentes de Abraão, seu servidor, e filhos de Jacó, seu escolhido. Ele mesmo, o Senhor, é nosso Deus. Vigoram suas leis em toda a terra. Exulte o coração dos que buscam o Senhor, dos que buscam o Senhor, dos que buscam o Senhor. Ele sempre se recorda da aliança, promulgada em incontáveis gerações,
da aliança que ele fez com Abraão e do seu santo juramento a Isaque. Exulte o coração dos que buscam o Senhor, dos que buscam o Senhor, dos que buscam o Senhor. Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, 2 dos discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não o reconheceram. Então Jesus perguntou: Que ides conversando pelo caminho? Eles pararam, com o rosto triste, e um deles, chamado Cleofas, lhe disse: Tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nestes últimos dias? Ele perguntou: Que foi? Os discípulos responderam: O que aconteceu com Jesus o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e diante de todo o povo. Nossos sumos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas apesar de tudo isso, já faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram, dizendo que tinham visto anjos e que estes afirmaram que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém o viu. Então Jesus lhes disse: Como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo o que os profetas falaram? Será que o Cristo não devia sofrer tudo isso para entrar na sua glória? E começando por Moisés e passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura que falavam a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo: Fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando. Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou-o e partiu, e lhes distribuía. Nisso, os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu da frente deles. Então, um disse ao outro: Não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras? Naquela mesma hora, eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 reunidos com os outros, e estes confirmaram: realmente o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os 2 contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Os primeiros cristãos viviam dentro do judaísmo. Ainda não se dera a ruptura provocada pela novidade cristã. Pedro e João
sobem ao templo para participarem no sacrifício das 3 horas da tarde. Assim faziam muitos judeus. Em torno do templo havia doentes e mendigos que pediam esmola. Para os judeus, dar esmola era obra comparável à oração. É nesse contexto que Pedro realiza o milagre, em nome de Jesus Cristo Nazareno. Esse milagre era um claro sinal de que os tempos novos esperados pelos judeus tinham chegado e estavam presentes. Ao mesmo tempo, cumpria-se a palavra de Jesus, que tinha enviado os seus discípulos a curarem os enfermos e a anunciarem o Evangelho. Os próprios milagres são anúncio do Evangelho. Foi o que acontecera na vida de Jesus. E Pedro continua a obra libertadora de Jesus com a pregação e os milagres. Os milagres levam à explicação de como, por quê e por quem são realizados. Os milagres também servem para confirmar a autoridade daquele que anuncia a boa nova. A narrativa está cheia de vida e movimento. A cura do paralítico simboliza o poder vivificador de Jesus, a passagem do desespero à vida plena. Pedro ergue o coxo em nome de Jesus Cristo Nazareno. O nome é sinônimo da pessoa e da sua autoridade. Os apóstolos falam e atuam com o poder de Jesus. É também em Jesus que o doente deve confiar. Pedro realçará a importância do nome de Jesus no discurso que vem a seguir. No Evangelho, o relato de Lucas que hoje escutamos é um dos mais profundos testemunhos da Páscoa de Jesus, que encontramos no Novo Testamento. Ao mesmo tempo, apresenta-nos a escuta da palavra e a Eucaristia como fundamentos do caminho da fé cristã. Esta experiência dos discípulos é descrita em 2 momentos. No primeiro, vemo-los afastarem-se da comunidade de fé de Jerusalém, para voltarem ao seu velho mundo. Vão profundamente desiludidos. Tinham confiado em Jesus como profeta e esperavam nele como líder vitorioso, como libertador de Israel. A ressurreição significava para eles o triunfo militar do povo e uma nova ordem de justiça e liberdade sobre a terra. Mas nada disso aconteceu. É certo que Jesus não estava no sepulcro. Algumas mulheres tinham verificado esse fato. Alguns homens também viram o túmulo vazio, mas não o viram a ele. No segundo momento, vemo-los voltar a Jerusalém, a comunidade dos discípulos, alegres e com a fé renovada. No primeiro momento, Jesus, na figura de um viajante, aproxima-se dos discípulos e, conversando com ele, ajuda-os a ler o plano de Deus e a recuperar a esperança. Lembra-lhes as Escrituras. Quando já se reacende a esperança e o querem reter à sua mesa, enquanto ele lhes reparte o pão, reconhecem o Senhor. Os seus olhos abriram-se e reconheceram-no. O ensinamento de Lucas é claro. Há que ultrapassar preconceitos sobre Jesus e sobre o seu destino. Ele não é reconhecido através de uma guerra santa e vitoriosa. O sepulcro não é o seu lugar definitivo, nem a sua ressurreição é um regresso ao passado. O caminho para o encontrar é a escuta da palavra de Deus, presente nas Escrituras, e a Eucaristia colocada no centro da vida. Quem assim fizer, chegará gradualmente à fé e fará a experiência do ressuscitado. A Igreja alimenta-se da grande mesa da palavra e da Eucaristia. O Senhor está onde se encontram os irmãos reunidos em torno de Simão, que viu o Senhor e fortalece a fé dos seus irmãos, lançando os fundamentos da Igreja. Ontem, como hoje, há fome e sede de milagres, e os seus fazedores correm o risco de ser idolatrados. Mas Pedro e João, como mais tarde Paulo e Barnabé, corrigem o povo,
e proclamam que é em nome de Jesus Nazareno que operam prodígios. Só quem acredita e invoca esse nome alcança milagres. Também hoje há milagres, mas é Deus que os realiza pela oração e pela fé. Por vezes, os que se encontram em situações de grande sofrimento pedem a ajuda de pessoas que julgam mais próximas de Deus. Mas também hoje essas pessoas muitas vezes não têm ouro nem prata. Vivem na humildade e na oração, longe do ceticismo de quem exclui a possibilidade e a oportunidade de milagres, mas também longe do fanatismo pelos curandeiros e pela crendice, mais ou menos supersticiosas. Confiamo-nos à oração e à fé para alcançar a intervenção extraordinária de Deus em casos extremos, deixando para Ele, que tudo conhece, a última decisão. E Deus não abandona o seu povo, socorre-o com intervenções, por vezes extraordinárias, obtidas pela oração dos seus servos que, confiando apenas nele, não precisam de ouro nem de prata. A narrativa dos 2 discípulos de Emaús está construída como uma missa. Quantas vezes, diante do mistério de Cristo, ficamos desorientados, tristes e nos deixamos levar pelo bom senso, afastando-nos de Jerusalém. Mas a presença de Jesus ilumina-nos, aquece-nos o coração e faz-nos voltar a Jerusalém, isto é, a vida cotidiana do testemunho, profundamente mudados. Acontece-nos de ir para a celebração eucarística cheios de preocupações, carregados de dificuldades, com a alma pesada e fechada em si mesma. Mas, como aos discípulos de Emaús, o Senhor acolhe-nos e explica-nos as Escrituras. E então, os nossos corações começam a arder dentro de nós. Abrem-se as surpresas de Deus e os nossos olhos são iluminados. Passamos a ver a vida e os acontecimentos que a preenchem sob outra ótica. A mesa da palavra segue a mesa do pão. Jesus toma o pão, abençoa-o, parte-o e distribui-o. Então os seus olhos abriram-se e reconheceram-no. E também os nossos olhos se abrem, permitindo-nos reconhecer o Senhor onde Ele está, no caminho da nossa vida, na comunidade reunida em seu nome, na palavra e no pão. Eu estarei sempre convosco. A narrativa de Lucas refere-se a um fato que aconteceu, mas também a um fato que acontece na vida dos cristãos. A escuta da palavra e a partilha do pão, isto é, da Eucaristia, levam-nos a reconhecer a Cristo ressuscitado presente no meio de nós. Memorial do sacrifício de Cristo, a Eucaristia é também sua presença viva que nos dá a vida nova. Vamos pedir a Deus que nos auxilie no dia de hoje para que possamos permanecer na sua santa vontade. Pedimos também a intercessão da Virgem Maria e de todos os anjos e santos de Deus. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Oração. Ó Deus, que nos alegrais todos os anos com a solenidade da ressurreição do Senhor, concedei-nos pelas festas que celebramos nesta vida, chegar às eternas alegrias. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Estivemos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tenham todos um abençoado dia. Fiquem na santa paz de Jesus. Se inscrevam no canal, deixem seu like e compartilhem essa mensagem com seus amigos. Um grande abraço e até o próximo vídeo.